plano. O polido telegrama do general cobrindo suas bases tornou a história toda duplamente exasperante. Bem, MC Clenaria lhe mostrar, desceria correndo o rio, alcançaria Sherman, assumiria a campanha e humilharia Grant ao conquistar o crédito e a honra de capturar Vicksburg. MC Cleland realmente alcançou Sherman, no dia 2 de janeiro de 1863, e assumiu imediatamente o comando do exército. Ele fez um esforço para agradar Sherman, que, ele soube, tinha planejando atacar de surpresa os postos avançados confederados ao redor de Vicksburg para suavizar a abordagem ao forte. A ideia caiu do céu para MC Cleland, ele assumiria estes ataques, venceria as batalhas sem o nome de Grant acima do seu, ganharia alguma publicidade e faria de seu comando da campanha de Vicksburg um fait accompli. Ele seguiu o plano de Sherman ao pé da letra, e a campanha foi um sucesso. Neste ponto triunfante, inesperadamente, MC Cleland recebeu um telegrama de Grant, ele devia interromper as operações e aguardar uma reunião com o general. Estava na hora de MC Cleland jogar seu trunfo, o presidente, ele escreveu a Lincoln requisitando ordens mais explícitas e, especificamente, um comando independente, mas não obteve resposta. E agora vagas dúvidas começaram a perturbar a paz de espírito de MC Cleland. Sherman e outros oficiais pareciam tranquilos, de algum modo ele os havia ofendido. Talvez estivessem conspirando com Grant para se livrarem dele. Grant apareceu logo em cena com planos detalhados para uma campanha contra Vicksburg sob sua própria direção. MC Cleland lideraria uma unidade, mas que estava estacionada no distante posto avançado de Helena, Arkansas. Grant fez questão de tratá-lo polidamente, mas tudo somado era um humilhante retrocesso. Agora MC Cleland explodiu, escrevendo uma carta após outra para Lincoln e Stanton para lembrar a eles suas boas relações anteriores e o apoio que haviam lhe dado no passado, e queixando-se amargamente de Grant. Depois de passar vários dias furioso e escrevendo, MC Cleland finalmente recebeu uma resposta de Lincoln e, para seu susto e desânimo, o presidente havia por alguma razão se voltado contra ele. Tinham acontecido muitas discussões familiares entre seus generais, escreveu Lincoln, em prol da causa da União, MC Cleland devia se subordinar a Grant. MC Cleland ficou arrasado. Não podia imaginar o que tinha feito ou como tudo tinha dado errado. Triste e frustrado, ele continuou a servir sob o comando de Grant, mas questionava a capacidade de seu chefe com quem quer que estivesse disposto a escutar, inclusive jornalistas. Em junho de 1863, depois de ter sido impressa uma quantidade suficiente de artigos negativos, Grant finalmente o demitiu. A carreira militar de MC Cleland estava encerrada, e com ela seus sonhos de glória pessoal. Interpretação. Desde o momento em que conheceu John MC Cleland, o general Grant soube que tinha nas mãos um causador de problemas. MC Cleland era o tipo de homem que só pensava em sua própria carreira, capaz de roubar as ideias dos outros e tramar por suas costas em prol de sua glória pessoal. Mas Grant precisava ter cuidado. MC Cleland era popular com o público, um sedutor. Então, ao descobrir sozinho que MC Cleland estava tentando derrotá-lo em Vicksburg, Grant não o enfrentou nem se queixou. Pelo contrário, agiu. Sabendo que MC Cleland tinha um ego supersensível, Grant reconheceu que seria relativamente fácil irritar o homem.
Ao assumir os recrutas de seu subordinado, de qualquer maneira, em seu departamento do ponto de vista técnico, enquanto aparentemente cobria suas bases no telegrama, ele forçou MC Clermont a dar uma resposta precipitada que pareceu insubordinação para os outros militares e deixou claro até onde ele estava usando a guerra para fins pessoais. Quando MC Clermont correu para recuperar suas tropas das mãos de Sherman, Grant ficou de lado. Ele sabia que um homem assim vaidoso e antipático deixaria irritadíssimos seus oficiais correligionários, mas eles inevitavelmente se queixariam dele para Grant, que, como um oficial responsável, teria de transmitir as queixas aos superiores, aparentemente sem colocar em jogo sentimentos pessoais. Tratando MC Clermont polidamente enquanto lhe dava um cheque-mate indireto, Grant no final conseguiu fazer com que ele reagisse com exagero da pior maneira possível, com suas cartas a Lincoln Stanton. Grant sabia que Lincoln estava cansado das discussões dentro do alto comando da União. Enquanto Grant podia ser visto trabalhando tranquilamente para aperfeiçoar seus planos a fim de conquistar Vicksburg, MC Clermont agia de maneira mesquinha e tinha acessos de raiva. A diferença entre os dois homens era bem clara. Com esta batalha vencida, Grant a repetiu, deixando MC Clermont se enforcar com suas insensatas queixas para a imprensa. Você vai encontrar MC Clermont com frequência em suas batalhas cotidianas, gente que por fora é um encanto, mas é traiçoeira nos bastidores. Não é bom confrontá-las diretamente, elas são peritas no jogo político. Mas uma campanha para ganhar vantagem pode fazer maravilhas. Seu objetivo é fazer estes rivais colocarem à mostra sua ambição e seu egoísmo. O jeito de fazer isto é ferindo suas latentes, porém fortes, inseguranças, deixando-as preocupadas com a possibilidade de que as pessoas não gostem delas, de que a posição que ocupam seja instável, que seu caminho para o topo não esteja limpo. Talvez, como Grant, você possa tomar uma atitude que frustre os planos deles de algum modo enquanto oculta os seus sob um verniz de polidez. Você está fazendo com que fiquem na defensiva e desrespeitados. Todas as emoções feias, sombrias, que tentam tanto esconder virão à superfície, eles tenderão a explodir, superestimando as cartas que têm nas mãos. Trabalhe para que fiquem dominados pelas emoções e percam a habitual frieza. Quanto mais eles se revelarem, mais afastarão as outras pessoas, e o isolamento será a condenação. 2. A Académie Française, fundada pelo cardeal Richelieu, em 1635, é uma sociedade altamente seleta composta pelos 40 intelectuais mais cultos da França, cuja tarefa é supervisionar a pureza da língua francesa. Era comum nos primeiros anos da academia, quando vagava uma das cadeiras, que os membros em potencial solicitassem preenchê-la, mas quando isso aconteceu em 1694, o rei Luís XIV decidiu contrariar o protocolo e indicar o bispo de Noyon. A indicação de Luís certamente fazia sentido. O bispo era um intelectual, muito respeitado, um excelente orador e ótimo escritor. O bispo, entretanto, também possuía mais uma qualidade, era de uma empáfia extraordinária. Luís achava graça nesta falha, mas para a maioria das pessoas na corte ela era insuportável. O bispo tinha um jeito de fazer quase todo mundo se sentir inferior, em devoção, erudição e pedigree familiar, fosse lá o que eles tivessem. Por causa de sua posição, por exemplo, ele tinha o raro privilégio de entrar com sua carruagem até a porta da frente da residência real, enquanto a maioria tinha de descer do carro e caminhar dos portões de entrada até lá. Certa vez o arcebispo de Paris estava andando em direção ao palácio quando o bispo de Noyon passou por ele.
De sua carruagem, o bispo acenou e fez sinal para o arcebispo se aproximar. O arcebispo esperava que ele fosse descer e acompanhá-lo a pé. Em vez disso, Noyon deu ordem para a carruagem diminuir a marcha e continuar até a porta da frente, conduzindo o arcebispo pelo braço através da janela, como se fosse um cachorro na coleira, enquanto ia conversando altivamente. Depois, quando o bispo desceu da carruagem e os dois começaram a subir a grande escadaria, Noyon abandonou o arcebispo como se ele fosse ninguém. Quase todos na corte tinham uma história semelhante para contar, e todos, no íntimo, nutriam ressentimentos contra o bispo. Com a aprovação de Luís, entretanto, era impossível não votar a favor de Noyon para a academia. Além disso, o rei insistia para que seus cortesãos assistissem à posse do bispo, visto ser esta sua primeira indicação para a ilustre instituição. Na posse, como de costume, o indicado fazia um discurso, que seria respondido pelo diretor da academia, que na época era um homem ousado e espirituoso com o título de abade de Calmartin. O abade não suportava o bispo, mas antipatizava principalmente com seu estilo rebuscado de escrever. Calmartin teve a ideia de ridicularizar Noyon com muita sutileza, redigiria sua resposta em uma imitação perfeita do estilo do bispo, cheia de metáforas complicadas e transbordando de elogios ao mais recente acadêmico. Para garantir que isso não lhe traria problemas, ele ia mostrar o discurso para o bispo antes. Noyon ficou encantado, leu o texto com muito interesse, e chegou até a suplementá-lo com mais elogios efusivos e retórica empolada. No dia da posse, o salão da academia estava lotado com os membros mais eminentes da sociedade francesa. Ninguém ousava desagradar o rei não comparecendo. O bispo apresentou-se, satisfeitíssimo por comandar esta prestigiosa audiência. Seu discurso foi de uma pompa com mais floreios do qualquer outro que ele já tivesse feito antes, foi cansativo ao extremo. Em seguida veio a resposta do abade. Ele iniciou devagar e muitos na plateia começaram a mostrar um certo desconforto. Mas aí, aos poucos ele decolou, quando todos perceberam que era uma elaborada, mas sutil paródia do estilo do bispo. A ousada sátira de Calmartin cativou todo mundo e, ao terminar, a audiência aplaudiu, alto e bom som, agradecida. Mas o bispo, inebriado pelo evento e as atenções, pensou que os aplausos eram sinceros e que, aplaudindo os elogios que o abade lhe fazia, na verdade eram para ele as palmas da plateia. Ele foi embora todo vaidoso. Logo Noyon estava falando sobre o evento com todo mundo, provocando lágrimas de tédio. Finalmente ele teve o azar de se vangloriar a esse respeito com o arcebispo de Paris, que ainda não se recuperara do incidente da carruagem. O arcebispo não resistiu, disse a Noyon que o discurso do abade tinha sido uma brincadeira e que todos na corte estavam rindo à custa dele. Noyon não podia acreditar nisto, então foi visitar seu amigo e confessor Père Lachaise, que confirmou tudo. Agora o prazer que o bispo tinha sentido virou a raiva mais acirrada. Ele foi se queixar com o rei pedindo que punisse o abade. Luís tentou amenizar o problema, mas ele gostava de paz, de tranquilidade, e a raiva quase insana de Noyon estava lhe dando nos nervos. Finalmente, o bispo, magoadíssimo, deixou a corte e voltou para sua diocese, onde permaneceu por um bom tempo, humilhado e humilde. Interpretação: o bispo